Oramos. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os queridos e amados irmãos em Cristo, foi dado essa incumbência de trazer esta palavra de hoje, e o Senhor me deu a direção para falar de uma mulher. Inclusive, nós estamos muito felizes, porque nós estamos comemorando o dia dessa que é a nossa adjutora mulher, em especial, fala da nossa mulher, E o Senhor me deu essa direção de falar desta mulher aqui, mulher e mãe, chamado Eva. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler bastante, viu? Apenas o versículo 15. Não que os irmãos 15. Só o versículo 15. Aleluia. Esse capítulo todo, capítulo 2, quem já pegou esse livro de Timóteo para ler, já sabe o contexto desse capítulo, que aparentemente nós vemos Paulo dando um discurso machista. Nós achamos que Paulo está sendo machista nesse discurso que ele dá aqui no capítulo. E nós vamos entender um pouco sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem escutou, quem já encontrou, diga amém. Então, o Senhor fala, através de Paulo, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Glorificado seja o nome do Senhor. O irmão Remo, ele nos deu aqui um exemplo da mãe de John Wesley, que separava um dia de cada mês para ensinar os seus filhos dentro da palavra. E nós, Paulo já dizia há tantos anos atrás, ele falava, olha, sejam os meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Então nós, como servos de Deus, como ministradores, com a graça de Deus e do Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui nessa posição. Nós procuramos orientar as famílias, meus irmãos que não têm ainda sua família formada, a se desenvolver, a caminhar, a praticar dentro da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa como exemplo Eva. Por que ele usa Eva? Nós estamos falando aqui de mulheres, nós estamos falando aqui
de família, e nós estamos falando aqui de uma mãe, que é considerada biblicamente mãe de todo ser vivente, mãe de todo ser humano, aleluia, que foi agraciada com o dom de Deus, dom este para ser mãe de toda a humanidade. A Bíblia diz no livro de Gênesis que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amados, Deus planejou a família. A família não veio de um passe de mágica, não veio de uma imaginação fértil, não. A família veio de um ser que construiu, de um ser que montou, que transformou o mundo e fez o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu ao homem e à mulher a condição de gerarem filhos. Eva foi a primeira mãe da história. O irmão Remo, ele deu exemplo de mulheres que fizeram a diferença em seus respectivos anos, épocas. Glorificado seja o nome do Senhor. Onde nós devemos gratidão por tudo aquilo que elas fizeram. Aonde também nós somos gratos também a Eva. Porque muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, nós só lembramos de Eva pela sua falha, pelo seu erro, pelo seu pecado de desobediência. Mas não lembramos muitas das vezes que Eva foi perdoada. Porque se Eva não fosse perdoada, nós não estaríamos aqui hoje. A população não teria se multiplicado, porque Deus falou: crescei e multiplicai, povoai a terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Como mãe, Eva não foi perfeita, não foi, mas, como eu já falei aqui, certamente teve a ajuda e a orientação de Deus. Teve a ajuda e a orientação de Deus para ser uma boa mãe. Mãe que exercesse esse ministério com toda a plenitude. Imagina aí, você, minha querida irmã, mãe, se não fosse Deus na sua vida, como é que você suportaria todas essas nuances do dia a dia? Família, filhos, dificuldades que aparecem. Deus, ele ensinou a Eva como ser mãe, assim como ele fez a você. E também tem ensinado a muitos de vocês a ser mães
segundo o seu propósito. Glória a Deus. Deus, Ele como o arquiteto da família e da maternidade, planejou, através da mulher, manifestar todo o seu projeto de gerar filhos e demonstrar todo o seu amor de maneira profunda e verdadeira. Eu estou falando assim, mais devagar, para que nós venhamos, né? Venhamos, se está mais errado, venhamos a compreender melhor isso que Deus quer nos falar, e principalmente a mãe, a família, a genitora, a provedora, porque não é só o homem que é provedor, não, porque ai de nós se não fosse a mulher, ai de nós se ela não nos ajudasse, ai de nós. Então, Deus revela a sua essência, seu caráter e seus planos de geração em geração. Entenda isso. Deus, Ele outorgou às mulheres um legado que somente elas podem cumprir. Somente elas. O homem não pode cumprir, somente as mulheres. Por isso, a importância da maternidade. Graças a Deus, o homem não pode ter filho. Graças a Deus, porque se pudesse ser uma aberração. É por isso que Deus, Ele coloca tudo no devido lugar. Deus concede graça às mães com grande oportunidade. Olha que maravilha. Mãe, olha que maravilha. Deus, Ele concede graça às mães com grande oportunidade de servir como? Irmão Márcio, na formação da civilização humana. Olha que extraordinário isso que Deus concede para você, mãe. Aleluia. Glorifica a Deus por isso. Deus é muito bom. Nós não somos dignos de nada, mas Deus, Ele nos contempla. E quando falamos de educação, educar ou criar os filhos, nenhuma, veja bem, ouça bem isso, vou até grifar aqui. Aleluia. Quando falamos de educar ou criar filhos, vamos falar assim, se é ou não é verdade, nenhuma outra influência afeta mais a vida de uma criança quanto a da mãe. O pai não influencia, não tem influência, somente a mãe. Por quê? Porque a mãe passa mais tempo com o filho. Nós passamos muito tempo, passamos muito tempo trabalhando. Costumo aqui, vai fugir um pouco aqui da pregação, só para relaxar um pouquinho. Costumo dizer, quando eu viajava muito, né? A Isabela era mais pequena, né? Uma vez que ele fez emocional, quando eu passei, acho que foi 12 dias, eu fui fora. 21 dias, né? Eu já estava falando para os meus ajudantes, até eu estou com medo de chegar lá em casa, a Isabela não me reconhecer mais.
assim, botar uma fórmula pertinho na Isabela, isso aqui é tão mal. Quando chegar, ela dizer, mamãe, que é isso, rapaz? Isso é perigo para a gente trabalhar muito tempo fora de casa, mas graças a Deus, Ele me deu a oportunidade de trabalhar perto de casa, todo dia estar em casa. E assim veio o desenvolvimento, né? Crescimento da minha filha. Então a mãe amorosa e cuidadosa não são todas, né? Mas a mãe cristã, ela tem que ter essa característica amorosa e cuidadora ou cuidadosa. A mãe cristã, ela reflete a seus filhos o caráter de um Deus vivo e verdadeiro. Ela reflete a seus filhos. Quando seus filhos observam para ela, olham para ela vê nela, os filhos vê nela o caráter de Deus vivo e verdadeiro. Deus, este que tem planos e projetos para todo ser humano. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A mãe é mais que uma nutridora da natureza. Ela é muito mais do que isso. Ela é a guardiã, apontada pelos céus para seus filhos. Ela é a guardiã apontada pelos céus para seus filhos. A sua influência sobre a vida deles não tem limites. A sua influência, a influência nos filhos, não tem limites. E aqui nós vamos falar do contexto do versículo 15. Quando o apóstolo Paulo, embora fazendo um discurso machista contra o exercício ministerial feminino, eu quero dizer para as irmãs que Paulo está falando aqui aquelas mulheres lá de Éfeso que não tinham um entendimento espiritual ou um estudo aprofundado espiritualmente falando, para que ela viesse a ensinar aqueles homens que são mais, vamos falar da linguagem de hoje, mais tarimbado na palavra. Por isso que Paulo falava dessa maneira. Ele não estava aqui falando que todas as mulheres tinham que ficar em silêncio e não podiam de maneira nenhuma pregar. Não, não estava falando isso. Ele estava falando das mulheres lá de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Haja vista que tinha muitas mulheres, principalmente Priscila, uma das grandes pregadoras, evangelistas, que inclusive evangelizou Apolo. Olha a profundidade de Priscila. E Apolo era uma pessoa boa. Apolo era uma pessoa altamente intelectual, um grego. Nós sabemos que a cultura grega, inclusive, nós temos aprendido muitas coisas da cultura grega, né? Porque eles são altamente conhecedores. E Apolo foi evangelizado por Priscila. Então, embora o apóstolo Paulo tenha feito todo esse discurso, ele diz que deve ser preservada a missão de ser mãe.
ser tão importante, Deus deu o dom de gerar vida e também de cuidar. Tem uma missão inigualável que deve ser preservada. Paulo reconheceu a importância, olha aqui, para a gente não taxar Paulo como tivesse sido um homem machista da época. E também a gente tem que dizer que naquela época, a cultura lá judaica era desse jeito, era dessa forma. Então Paulo, ele reconheceu a importância de mulheres, principalmente como a mãe e a avó de Timóteo. Nós somos, olha lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele elogia a fervorosa oração que a mãe e a avó de Timóteo faziam. As orações, os jejuns, aleluia. E o apóstolo reconheceu, aliás, ele afirma que a mulher, ela é salva. Nós vemos agora no versículo 15, pela geração de filhos, ou seja, a maternidade. Nesse caso, o apóstolo define a maternidade como colaboração à obra do Criador e, de certo modo, no sacerdócio. Visto que toda mãe é chamada a transmitir não somente a vida física e a educação, mas também a formação moral, ética e espiritual da criança. A formação integral que todo ser humano necessita para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole. Você vê que Deus, quando estavam os filhos dele se apresentando e no meio estava Satanás, ele falou para Satanás: observaste o meu servo Jó, uma pessoa íntegra, olha aí a integridade, reta, e que se desvia do. Aí eu lhe pergunto, se não fosse a mãe de Jó, a educação da mãe de Jó, dentro dos preceitos bíblicos, a palavra de Deus, que naquela época ali, meu irmão, se a criança não pegasse ali o Torá para ler, olha, isso aqui é pequeno, mas o que eles tinham lá era bem maior, para não testar. Era obrigação da criança aprender o Torá na época. E olha se nós formos fazer isso com nossos filhos hoje. Ser mãe deve ser uma das aspirações mais importantes da mulher. Porque trata-se da dignidade da mulher, dada a importância das mães na sociedade e aos olhos de Deus. Com seu olhar de graça e misericórdia, Deus vê cada mãe como sua filha amada, pela sua disposição à entrega à maternidade. Ele, Deus, a ajuda a caminhar. A lição de mãe é fácil? Não é fácil. E aqui eu marquei alguns pontos de como
tem que ser essa caminhada, a missão de uma mãe. Em primeiro lugar, a mãe, ela tem que ter fé. Essa fé que eu e você temos, que é uma fé sobrenatural, porque se cremos que existe um Deus, cremos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você, e cremos que Ele vai voltar para nos levar, isso é ter uma fé sobrenatural. Porque se for ter uma fé natural, você vai crer por um dia, por 2 dias, por 3 dias, igual desiste. Mas a fé sobrenatural faz com que você permaneça com esse no seu coração para sempre, até a volta de Cristo. Então a fé, ela tem o poder de transformar todas as coisas. Mesmo quando a mãe não vê os filhos, mesmo quando ela não vê os filhos, mas ela confia na presença de Deus. Se nós formos ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você vai entender. Aleluia. Segundo ponto, ela precisa ter amor. Amor. Mas não é o amor, esse amor que nós vemos aí no mundo, não. Que uma mãe maltrata o filho, que uma mãe mata o filho. É o amor que vem de Deus, o amor ágape. A força desse amor pode vencer grandes obstáculos na vida. 1 Pedro 4, versículo 8. O maior valor que uma mãe pode ensinar é o amor a Deus e ao próximo. Se você não ensina o seu filho a amar a Deus e ao seu próximo, está devendo. Está devendo. Assim como se eu não ensinar a minha filha o amor a Deus e ao próximo, eu estou devendo. Eu vou ser pesado. Terceiro ponto: santificação. A pureza do amor, como nós falamos agora, materno, que é incondicional, exemplifica o amor divino. Em minha oração e jejum, a mãe tem o poder de abençoar seus filhos, santificar. Quarto ponto: bom senso. A vida, isso aqui é muito importante para mim, para minha família e para os irmãos. É muito importante. A vida de testemunho revela quem somos de verdade. Vou repetir. A vida de testemunho revela quem somos de verdade. Por isso, a mãe deve ser equilibrada e constante para ensinar os filhos a serem obedientes. Sexto ponto. Aliás, sexto ponto, para finalizar. Nós estamos já perto de terminar o culto. Eu acredito que o irmão vai
coisa ali. Então, a mão que balança o berço, ela impacta o mundo para a eternidade. Deus, Ele deseja que as mães, ela deixem a sua marca no mundo. Mas como? Isso só pode acontecer quando ela prepara uma nova geração, que por sua vez se levantará outra geração e continuará nessa mesma fé. Você vê a geração de Abraão, você vê a geração de Noé, você vê a geração de Moisés, e muitas gerações nós vamos ver na Bíblia. Assim também somos nós. Nós somos gerações de Noé. E nós, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, nós estamos na mesma fé, em continuidade. Nós estamos aguardando, esperando pacientemente, principalmente isso, com paciência, a nossa nova morada. Porque enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos. Estamos aqui somente de passagem. Nós continuamos na fé, lutando dia após dia, ensinando nossos filhos a serem também obedientes, a serem também, ficarem na visão de que existe um Deus, e somente esse Deus é que pode nos levar para estarmos junto com Ele nos céus. A mãe que tem um grande Deus e Pai sempre deixará sua marca para a eternidade na vida de seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, mais ainda, ontem, quando eu levei os meninos para a praça para brincar, a Isabela comentou uma certa frase, e hoje eu tive mais tempo de ensinar para ela. Talvez isso tenha sido, porque é muita coisa para a gente ensinar aos nossos filhos, principalmente na idade que elas têm. Elas ainda não têm uma maturidade para entender melhor aquilo que nós estamos praticando no dia a dia na palavra de Deus. Ela falou que ela tinha vontade de ir lá no cemitério e falar, orar para o tio dela falar com ela. Aí eu conversei com ela, filha, a gente não ora mais pelos mortos, só se ora para quem está vivo. Depois que morre, não se ora mais pelos mortos. E talvez, é como eu falei, né? É muita coisa para a gente ensinar aos nossos filhos. E ele, ainda na cavalgada da nossa caminhada com Deus, ainda ele tem chances para explicar isso para ela, mas houve a oportunidade disso. Houve a oportunidade, ela deixou a brecha para que eu viesse a ensinar isso para ela. Entender que nós cristãos, crentes, devemos compreender
que quando a gente morre, não tem mais nem choro nem vela. Se morreu com Cristo, ele não está morto, ele está dormindo. E nós um dia o veremos no céu. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa vir de encontro ao meu coração e ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus.